Hoje no La Arte eu escolhi falar de um pintor que se chama Michelangelo Merisi. Vocês conhecem? Não? Conhecem. Vocês só não sabem que o nome original dele é esse. Hoje eu vou falar sobre Caravaggio. Caravaggio nasceu em 1571, próximo a Milão, nos arredores de Milão. E a família dele é de uma aldeia que tem o nome de Caravaggio. Então ele passou a ser Michelangelo de Caravaggio. Olhar uma obra do Caravaggio por si só, você já consegue perceber que existe algo de genial nela, que existe algo de realmente extraordinário. Então o que eu vou trazer para vocês, como sempre, é a partir da minha observação, né? Como eu tenho esse olhar para esse momento da arte, para esse momento da consciência do ser humano, né? A gente vem de um espaço que é a Renascença. Então a Renascença, Michelangelo, Leonardo e Rafael conseguiram alcançar o máximo da perfeição, da forma humana, da beleza humana, né? Quem viu as minhas lives sobre o Leonardo sabe, eu falo dessa tríade, né? De Michelangelo, Rafael e Leonardo. Depois da Renascença a gente passa por uma certa crise na arte, né? Que é o maneirismo, assim. Então a gente tem dois pintores bem legais ali que eu espero um dia poder falar deles, mas em especial é o Greco, que eu gosto muito. E daí depois a gente entra num período que nós conhecemos como Barroco. Se vocês já foram numa igreja barroca, vocês vão perceber que tem uma característica da igreja barroca, que é o altar, ele é muito dourado, ele é muito carregado em adorno e ouro, mas o restante da igreja, ele tem uma certa escuridão, a igreja tem uma certa escuridão. E aí é sobre essa luz que eu queria falar, porque para mim é isso que faz Caravaggio ser Caravaggio. A gente vem lá da Idade Média, né, aonde as pinturas elas não tinham uma divisão entre céu e terra. O céu era todo dourado. O céu para o ser humano da Idade Média era a casa dele, e a terra era a casa de Deus, ou seja, não tinha uma divisão entre ele e esse mundo espiritual. É assim que ele sentia o mundo, que ele vivenciava o mundo, era esse o estágio de consciência do ser humano medieval. Então, quando a gente escuta todos aqueles relatos que aconteceram da Santa Inquisição e o quanto eles acreditavam que Deus era um ser punitivo, e a gente se pergunta como eles podiam acreditar nisso. É claro que eles podiam, porque a nossa consciência ela vai evoluindo. Não fosse isso verdade, há 30 anos atrás, bater numa criança era algo absolutamente normal, e hoje a gente já olha para isso e fala, não, isso não é ok, né? Então o ser humano medieval, ele e o mundo espiritual era uma coisa só, então a gente vê todo esse dourado por detrás das pinturas. Depois, quando a gente chega na Renascença, o céu ele começa a ficar azul, então a gente começa a ver essa diferença, essa divisão entre céu e terra. Então todas essas ciências naturais, elas começam a ganhar muito mais força. E quando as ciências naturais ganham força, então o ser humano ele começa a perceber que existe o mundo daqui e o mundo de lá. E aí com a pintura a gente tem então esse céu que era todo dourado, ele começa a se abrir em azul, e esse dourado ele vem bem aqui para a cabeça, nos halos do ser humano. Fala que o ser humano ele começa a conquistar essa capacidade de pensar olhar o mundo a partir das ciências naturais, pensar de uma forma menos fantasiosa, e aí esse dourado, que era esse mundo espiritual todo atrás do ser humano, então ele começa a fazer esse processo de chegar na cabeça. Então a gente vê que os artistas colocam então isso no halo.
até que Leonardo, né, e Michelangelo e tal, mas especificamente Leonardo tira o halo, mas isso é uma outra história. Então a gente tem agora esse halo dourado, e aí a gente chega no Barroco, onde a gente tem Caravaggio, o grande pintor do início do Barroco. E Caravaggio, ele faz algo maravilhoso que tem uma diferença muito grande da Renascença, que é o seguinte: o Leonardo, na Renascença, ele falou, não, pera um pouquinho, por exemplo, na Santa Ceia, vou pegar o exemplo da Santa Ceia, não, pera um pouquinho. Jesus e todos esses apóstolos foram seres humanos, e ele retratou, então, esses apóstolos e esse Cristo como ser humano. Só que ainda na indumentária, numa mesa, né, ainda com esses signos e significados que elevavam esse ser humano comum a um estado de divindade. Tá? O Caravaggio, o que ele faz é realmente mostrar essas cenas que são divinas com seres humanos reais. Ele traz de fato a realidade, o feio, o bruto, o barroco, né? Que o significado da palavra barroca é essa, é bruto. Então ele traz todo esse significado do barroco para essa pintura dele, embrutecida, essa luz, né? Que parte não mais daqui, não mais do céu, mas do centro. Existe uma luz central que irradia do centro para a periferia. É como se todo aquele dourado que estava no céu na Idade Média, agora no Barroco, ele chega aqui, no peito do ser humano, sabe? Tem esse movimento de periferia para centro, até chegar aqui no coração, e a gente vê isso nessa pintura do Caravaggio tão real. Quem já esteve diante de uma pintura do Caravaggio sabe o que eu estou falando. Ali existe um ser humano real, nu e cru. Observa essa pintura, que é São Tomé, o duvidoso dele. O quanto é real, o quanto esse Cristo é um Cristo humano. E esse São Tomé é um homem qualquer da rua, né, que coloca os dedos nessas chagas, nesse ferimento do Cristo. Né? Então, o quanto Caravaggio ele faz um movimento não só como Leonardo de transformar o que é divino em humano, mas o que é divino em real, no sentido de que mundano. Essa é a palavra. Ele transforma aquilo que é divino em mundano. Né? E tem um aspecto muito importante que quando você lê a biografia de Caravaggio, ele tinha um temperamento irascível. E daí você pode se perguntar, por quê? Né? Por que ele tinha esse temperamento irascível? Caravaggio, quando ele tinha 6 anos, todos os homens da família de Caravaggio foram mortos pela peste bubônica. Então, só para fechar, eu queria trazer assim, ninguém, né, aliás, só alguém que viveu algo tão duro e real, viveu a realidade do mundo, a dureza do mundo, é que poderia trazer isso para uma pintura. A pintura de Caravaggio está diretamente ligada à biografia dele, à maneira como ele despertou para o mundo. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Vou deixar as pinturas do Caravaggio um pouquinho aí no final, para vocês se deleitarem com ela, e logo mais a gente se vê de novo. Obrigada, um beijo!